Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aí no nosso terceiro dia da nossa série de mensagens, O Homem como Pastor da Família. Ontem nós estávamos analisando o Salmo 23, paramos no versículo 4 deste Salmo, pegando aí alguns princípios de pastoreio que nós aprendemos com o nosso próprio Deus e que nós podemos também implementar nesse cuidado, nesse pastoreio dos nossos. Estávamos aí no versículo 4, que diz assim: mesmo que eu ande por o vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam, em outras traduções. Então nós estávamos falando ontem, no encerramento do nosso vídeo, a respeito dessa questão da proteção, queridos? A respeito dos nossos filhos, da nossa esposa, sentirem-se seguros estando na nossa casa, estando debaixo da nossa proteção. O pastor é o responsável por dar essa segurança à ovelha. E aí eu volto naquela tônica, não é só a segurança física. Isso nós somos responsáveis também, temos que ter toda a atenção e todo cuidado para isso. Mas também a segurança emocional, a segurança espiritual, deles saberem que o pastor, o homem da casa, é um homem guiado por Deus. Falamos ontem no final também que isso é uma situação muito difícil, que às vezes nós nos sentimos fracos, mas a força para nós caminharmos nós encontramos no Senhor. E esse versículo termina dizendo: a vara e o cajado me protegem ou me consolam. Queridos, a vara e o cajado é o que o pastor muitas vezes usa como armamento contra os malfeitores, contra aqueles que queiram destruir. Então, nós sempre precisamos ter esse instrumento para defesa e também um instrumento de autoridade. Muitas vezes o pastor usava a vara, o seu cajado, para corrigir a ovelha, para trazer a ovelha para si, e muitas vezes nós precisamos disso. Muitos filhos têm se perdido porque não têm na figura do seu pai, na figura do homem como pastor, uma autoridade na casa. O homem às vezes deixa as coisas correrem de qualquer forma, às vezes supre de forma material, com bens materiais, mas não é uma voz de autoridade. E como eu disse no primeiro dia, essa autoridade do homem no lar, ela tem sido quebrada pela sociedade, pela nossa geração, tendo em vista aí todos esses desenhos que as crianças estão vendo, conforme eu já citei e os irmãos já sabem. Então nós precisamos ter na vara e no cajado sinais de autoridade. E uma coisa que eu tenho refletido nesses dias, queria compartilhar com vocês, é que muitas vezes os homens da nossa geração não têm tido autoridade na sua casa porque eles não têm enxergado em si mesmo uma referência. Porque às vezes são homens que estão longe de Deus, são homens que vivem uma vida no pecado, uma vida entregue a práticas mundanas e não se veem como uma autoridade. Às vezes não se sentem capazes de exercer essa autoridade como pastor. E às vezes até mesmo homens cristãos, nós que somos cristãos, nós precisamos ter muito cuidado e atenção com isso. Porque às vezes as nossas falhas, a nossa falta de tempo, a nossa indisposição às vezes de nos dedicarmos às coisas de Deus, tomam o nosso tempo e roubam também a nossa autoridade. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, de exercer uma autoridade baseada em princípios da palavra de Deus, do que Ele tem para nós. E o salmista continua: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós, como homens, como pais, como pastores num lar, precisamos sempre honrar e abençoar aqueles que estão sob os nossos cuidados. Queridos, eu falo isso porque às vezes no momento da raiva, no momento de uma explosão, nós pais jogamos sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa esposa, palavras que não vêm do trono de Deus, palavras que não são palavras abençoadoras. Quantos filhos às vezes ouviram de seus pais: você não vai dar em nada, você é burro demais, você não presta, você não tem jeito. Às vezes são coisas que nós pais falamos e nós precisamos vigiar muito nisso, queridos, porque muitas vezes a palavra lançada, eu sempre gosto de usar esse exemplo, uma palavra que ela é lançada, ela é como um projetil, uma bala que saiu de um revólver.
Depois que se atira, não tem como você ir atrás daquela bala para pegá-la de volta, não tem como. Você falou e a palavra está lançada. E é lógico que há cura, há como você se retratar, mas aquela palavra já foi lançada. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Como nós temos agido com as nossas ovelhas, nós precisamos ter palavras de bênçãos, palavras que honrem aquelas pessoas, palavras que valorizem aquelas pessoas. E muitas vezes nós somos agentes de depreciação dos nossos. Às vezes com os de fora somos uma doçura, somos as pessoas mais agradáveis do mundo, e aquelas pessoas que nós dizemos que amamos, que queremos dar a vida, queremos viver para elas, nós somos duros, nós somos intransigentes, nós amaldiçoamos. Então, queridos, precisamos buscar isso em Deus. O pastor da casa, o homem como pastor da casa, é aquele que traz a honra, é aquele que traz a bênção, conforme esse versículo que nós lemos. Honra ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o cálice, ou seja, trazendo esse transbordo, trazendo sempre algo mais, trazendo sempre algo além daquilo que se espera. Nós precisamos buscar isso. E o Salmo termina dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso aqui fala de confiabilidade. A confiabilidade ela mostra muitas situações, e uma delas é o senso de pertencimento. Quando a gente vê a questão do filho pródigo, lá de Lucas, ele saiu, ele gastou tudo que ele tinha, e quando ele estava na pior fase da sua vida, havia perdido tudo, ele lembrou que ele tinha o pai. Ele lembrou que ele pertencia a algum lugar. Ele lembrou que ele não era daquela vida ali, que ele poderia voltar e ser amparado em um lugar. E assim nós, como pais, como pastores do lar, precisamos fazer com que as nossas ovelhas, nossa esposa, nossos filhos se sintam assim. Sintam que a casa é um lugar que eles pertencem, é um lugar deles, é um lugar de paz, conforme eu disse ontem. É um lugar para compartilhar vitórias e derrotas. É um lugar onde se fala e se ouvem verdades, mas não verdades para massacrar, não verdades para destruir, mas verdades que são ditas em amor, verdades que são ditas dentro de um contexto de misericórdia, dentro de um contexto de apoio. Muitas vezes as nossas ovelhas podem não escolher caminhar o caminho que nós estamos mostrando, mas o senso de pertencimento e o amor do pastor tem que estar sempre presente, para que, se algum dia eles voltarem, retornarem, como foi o pai do filho pródigo, esteja sempre de braços abertos. Porque é assim, queridos, que o nosso Deus faz conosco. É assim que o nosso Deus age conosco, que nós temos nele o nosso exemplo. Se nós, homens, temos encontrado dificuldade de seguir o exemplo do pastor do Salmo 23, mediante todos os acontecimentos que nós enfrentamos na nossa vida, nós precisamos sempre buscar nele forças, buscar nele o direcionamento, buscar nele a comunhão, para que nós sejamos esses homens que não afastam a vara e o cajado por falta de moral, mas homens que buscam em Deus essa moral, essa força, essa vida de santidade, para que os nossos filhos, para que a nossa esposa possam nos ver como referenciais de Deus, como referenciais do pastor do Salmo 23. Deus continue te abençoando. Amanhã nós vamos estar compartilhando sobre o texto do bom pastor, Jesus, falando lá em João capítulo 10. E eu espero que você esteja sendo abençoado por essas mensagens, que Deus continue falando ao seu coração, abençoando sua vida e sua família. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.